Olá, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo ao canal O Caminho Eficaz, aqui no nosso quadro Ansiolíticos da Fé, onde a gente tem um momento aqui de palavra, um momento de oração. Eu quero dizer que é um prazer ter você aqui, você que está aí do outro lado me ouvindo, tirando esse tempo para ouvir a palavra do Senhor. É uma honra ter você aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Eu creio que Deus também vai falar com você hoje através da palavra dele. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você venha receber os nossos vídeos de oração, de palavra, que venha ser fortalecido na fé. Compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia, quase todos, né? Eu digo quase porque tem alguns que não querem, né, ouvir. E deixa o seu like, se a palavra falar com você e se você se sentir alimentado pela palavra. Amém? Eu quero ler aqui em Gênesis 16, a partir do versículo 1. Vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 2, porque esse capítulo é um pouco grande, para não tomar muito espaço com a leitura e poder ter mais espaço para explicar a leitura, né? Porque o texto a gente pode abrir a Bíblia ali, recorrer, olhar tudo direitinho. Então eu quero ler com você aqui em Gênesis 16, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Tenho certeza que você que está me ouvindo aí do outro lado, se você é uma pessoa que você vai à igreja ou conhece a palavra de Deus, você já ouviu falar de Abraão? Até mesmo quem não frequenta, né, a igreja, são histórias que expandiram tanto que é difícil, né, hoje mesmo uma pessoa que não vai na igreja não conhecer quem é Jesus, quem é Moisés, quem é Abraão, que foram grandes homens que fizeram diferença aqui nessa terra. E aqui em Gênesis, Sara, ela comete um grande erro. Ela tinha promessa de ter um filho, o Senhor prometeu um filho a Sara, porém, por demorar esse filho chegar através dela, ela achou que Deus havia esquecido dela. E ela foi fazer algo que muitas das vezes nós fazemos e que é errado, que é agir com a própria mão. E ela disse: Olha, o Senhor tem me impedido de ter filhos, né? Então deita com a minha serva Agar e vê se ela concebe um filho a você, Abraão. E Abraão ouviu a voz de Sarai. É claro que naquela época não é como hoje seria um absurdo, né? Um caso desse é totalmente, principalmente dentro do país em que a gente vive, mas naquela época parecia ser algo comum, né? Um homem ter mais de uma mulher. E ele deitou ela realmente engravidou dele, né? Teve Ismael. Porém, quando Agar ela se viu, né, grávida ali, ela viu que ela tinha um poder por conceber um filho do seu senhor, ela começou a desprezar Sara. A gente vê aí uma reação imediata do erro que Sara cometeu, por não ter acreditado 100% nas promessas do Senhor e ter pedido e tentado resolver as coisas da forma dela, do jeito dela. E ali ela começou a desprezar a sua senhora, né? Porque ela era grávida, estava grávida de Abraão, e Sarai não tinha um filho de Abraão. Então, quando a gente olha para essa história, a gente vê que muitas das vezes, quando a gente age com as nossas próprias mãos, a gente só tem prejuízo. Por quê? Muitas das vezes o Senhor ele promete coisas na nossa vida, promete uma libertação, promete salvar a família, promete abrir uma porta de emprego, promete dar-nos uma bênção, promete para a gente promessas grandiosas. Só que entre a promessa e você alcançar a promessa, nesse meio tem algo chamado processo.
E hoje, se Sara era impaciente nessa época por esperar, e ela ainda tinha um motivo porque ela era avançada em idade, né? Mas quando Deus ele promete a nós, não há motivo da gente não acreditar. Mas se Sarai nessa época ela já tinha uma certa ansiedade de alcançar as promessas do Senhor, você pense nos dias atuais, né? Que tudo está muito rápido, tudo está muito resolvível na palma da mão. Né? Antigamente, para você pagar uma conta, você pegava uma fila, você tinha que ir num banco, na lotérica, hoje você abre o aplicativo do banco no celular, paga por ali mesmo, tudo está muito rápido. Né? E eu costumo dizer, sobre o pouco que eu conheço sobre cérebro, que eu já estudei, o cérebro ele entende isso, que tudo tem que ser rápido também. Né? Ele não consegue diferenciar. Bom, eu sei que para pagar uma conta hoje tem que ser rápido, mas com relação às promessas de Deus, tem que esperar. Não, ele fica acelerado, querendo logo. Deus prometeu para mim hoje, amanhã eu já quero receber. Só que com Deus, o procedimento ainda continua na paciência, na perseverança, na fidelidade, na espera. E talvez essa mensagem chegou para você porque você está pensando em tomar uma decisão, porque você tem pedido uma resposta ao Senhor. Você tem pedido a Deus uma saída, uma solução, um caminho, e você não tem visto esse caminho, essa direção, essa saída. Mas se você tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida, eu peço para que você espere no Senhor. Esperar no Senhor é fácil? Não, não é. Eu já passei por situações na minha vida que eu tive que esperar no Senhor, e não é fácil. Não é fácil esperarmos no Senhor. É difícil. A lágrima desce, a esperança quer ir embora, a fé fica abalada, não é fácil. Mas se você perseverar, você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Porque Sara, quando ela pede para Abraão deitar com Agar, era simplesmente porque ela queria ter um filho, nem que se fosse através de outra mulher. Só o que Sara não parou para pensar foi o seguinte: ela calculou, talvez ela pensou na atitude, mas ela não pensou nas consequências. Às vezes a gente tá com algo no nosso coração para fazer, mas a gente tem controle sobre a escolha, mas a gente não tem controle sobre as consequências. E não tem o que fazer, porque é plantar e colher. Então, quando a gente planta algo, por exemplo, se você coloca ali só uma semente de milho, uma semente de seja do que for, geralmente ela não vai dar só uma coisinha com relação à semente. Você joga a semente, aquilo brota, aquilo cresce, dá mais do que você colocou ali, né? Você já imaginou só dar uma quantidade que eu plantei? Não, geralmente é mais do que você plantou. Aquilo brota, aquilo cresce, multiplica. E às vezes a gente pensa no que fazer, a gente tem controle sobre as nossas atitudes, mas a gente não tem controle sobre as consequências dela. Então eu não sei qual que é a situação que você está passando, enfrentando, mas eu quero dizer, se você ainda não tomou essa atitude, que você está pensando: Senhor, se o Senhor não chegar até tal dia, se o Senhor não chegar até tal hora, se o Senhor não fizer até tal mês, Senhor, eu tenho tanto de tempo para poder o Senhor me responder e fazer. Se o Senhor não fizer, eu vou tomar iniciativa, eu vou fazer. Eu quero dizer para você, através dessa palavra, que você tem controle sobre as suas atitudes, mas não sobre as consequências dela. Sara já começou a ter a consequência negativa quando a sua serva Agar começou a olhar para ela com desprezo. Por ela não ser a mulher de Abraão, mas conceber Abraão filho e Sarai não. E o que aconteceu depois disso? Ainda deu problema familiar, briga familiar. Teve que pegar ela, conversar com Abraão. Olha para você ver que situação difícil que Abraão ficou, porque Ismael era filho de Abraão e obviamente ele amava o seu filho. E ela fez com que Abraão pegasse Agar e o seu filho e mandasse embora. Imagina a dor
do coração de Abraão. Ter que pegar o seu filho ali, pequeno, pegar aquela serva e mandar embora. Ou seja, ela cometeu o erro, ainda colocou Abraão novamente numa situação difícil. Olha as consequências, teve problemas ali na família. E Agar foi. Né? Só que Deus encontrou com Agar, dizendo a ela que ele era o Deus que via ela. Que ela também já tinha perdido a esperança, mas foi o que Deus falou para ela: volta, se humilha debaixo da sua senhora, peça perdão, se humilha perante ela, ou seja, faça o caminho de volta, faça as coisas direito. Porque muitas das vezes a gente tem mania de, por exemplo, a gente foi e feriu alguém, né? Aí a gente vai e pede perdão a Deus. É claro que tem que pedir perdão a Deus. Mas será que a gente fez o caminho de volta para reconhecer os nossos erros e pedir perdão também às pessoas? Ou que não seja um perdão, mas será que a gente fez algum caminho de volta em algum erro da gente para rever aquela situação? Porque não adianta querer passar o pano e seguir em frente, porque não vai. Então, quando ela voltou, ela se humilhou ali e tal. Porém, quando Sara engravidou, deu à luz a Isaac, os problemas continuaram. Ou seja, né, tinha uma certa atrito entre Ismael e Isaac ali, que Sara não gostou. Né? Não gostou das atitudes de Ismael com relação a Isaac, continuou dando problema. E a promessa de Deus chegou à vida dela, porém, ela tinha a promessa e ela tinha um problema. Ou seja, ela tinha aquilo que Deus tinha para ela e ela tinha aquilo que ela escolheu para ela. Ela poderia ter só uma coisa, se ela confiasse e esperasse no Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite, a gente solta o vídeo aqui de noite, mas se você estiver me ouvindo durante o dia, quero dizer para você durante esse dia, durante essa manhã, essa noite, essa madrugada, não sei quando você está me ouvindo, mas não tome decisões precipitadas no calor do momento. E eu sei que não é fácil. Não é fácil. Esses dias meses atrás eu passei por uma situação que eu falei: Senhor, eu vou tomar uma atitude porque eu não consigo mais. E quando eu estava ali para tomar aquela atitude, mesmo assim ainda fui procurar a palavra do Senhor. E eu entrei aqui no YouTube e tinha um servo de Deus falando: não tome decisão no calor da emoção. E aquele vídeo falou profundamente comigo. E eu não tomei essa atitude, porque eu sei que se eu tivesse tomado aquela atitude ali no calor da emoção, na carne, eu teria consequências. Consequências dos meus erros. E não aquilo que o Senhor tinha para mim. Então, se tem uma coisa para mim resumir essa mensagem para você, espere no Senhor. Espere no Senhor. Não desanime o seu coração. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para realizar os planos dele na sua vida. Foi Deus que te prometeu? Descansa. Ai, irmã, mas você não sabe a minha situação. Olha, eu tô num estresse, eu tô num esgotamento mental, eu tô num... Não, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Muitas das vezes as pessoas acham que quem, né, traz uma palavra aqui no YouTube, vem, ora por alguém aqui, não passa por situação difícil, passa. Mas nós estamos aqui para isso, para servir uns aos outros. Eu com as minhas experiências, servir você através da palavra de Deus, você servir outras pessoas, e assim a gente vai rompendo em fé. Então, se essa palavra chegou até você, ou se você durante essa palavra lembrou de alguém: nossa, fulano falou para mim, ele queria tomar uma decisão, mas não sabe se ele está na direção de Deus, envie essa palavra para essa pessoa. Não tome decisão no calor da emoção, no calor do momento. Porque você pode calcular a sua decisão, ou seja, faço ou não faço. Você tem poder sobre isso. Agora, depois que você tomar a atitude, você não tem mais controle sobre as consequências. Pense nisso. Se está difícil, peça ao Senhor: Deus, me ajuda, eu não aguento mais. E o Senhor, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, até você chegar realmente àquilo que Ele tem para você. E não o que você tem para você. Porque o que você tem para você é falho, é errante, é no calor da emoção, é no erro, porque nós somos falhos.
Mas o que Deus tem para você é o de melhor. É o de melhor. O que Deus tem para a nossa vida é de melhor, mas é preciso esperar no Senhor. Não é fácil, repito, não é fácil, mas é preciso esperar no Senhor. Porque às vezes é tentador. Nós recebemos propostas que falam assim, meu Deus, é agora ou nunca. Mas se você sentiu no seu coração que ainda não é Deus, não vai, não faça. Não tome essa decisão. Espera no Senhor. Você pode ter certeza, o que Ele tem para a sua vida é 1000 vezes mais melhor do que aquilo que você tem para você mesmo. Porque você enxerga o que está diante dos seus olhos. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Você consultar a Deus é saber quem já te viu no futuro. Então, se Ele ainda está segurando essa resposta, essa bênção, essa providência, Ele sabe por quê. Não, mas o Senhor está vendo, não estou aguentando. Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Isaías. Ele foi um homem que chegou a um momento de... Elias. Ele chegou a um momento de pedir a morte, né? Senhor, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu quero morrer. E ele vai ali para a caverna. E para você ver, ele pediu a morte ao Senhor e nem pela morte ele passou. Nem pela morte ele passou, porque ele foi levado pelo Senhor. Ele não morreu, não foi enterrado, ele foi levado pelo Senhor. Então assim, Deus ele sabe o que é melhor para nós. Se ainda não chegou a sua hora, o seu momento, confia, porque vai chegar. Amém? Eu quero orar por você, pedindo ao Senhor que te dê paz, te dê calma, te dê direção, para que você possa tomar o caminho certo. E se o caminho certo hoje é esperar no Senhor, então que você espere no Senhor, para que você venha receber as bênçãos, as consequências da paciência e não da impaciência. Amém? Eu quero orar por você. Glorioso Deus e eterno Pai que estás no céu. Senhor, eu quero orar pela vida dessa mulher, pela vida desse homem que está me ouvindo nesse momento, que está passando por uma situação difícil, complicada, na qual o Senhor está prestes a tomar uma decisão no calor da emoção. Deus, eu peço que o Senhor venha dar direção ao teu filho, à tua filha, e força para que ela não venha tomar essa decisão no calor da emoção, para que ela não venha tomar essa decisão de si próprio, mas que ela venha esperar no Senhor, Pai. Porque tudo aquilo que nós tomamos atitude no calor da emoção, ali no desespero, na tristeza, na angústia, isso pode nos trazer, na impaciência, isso pode nos trazer, Pai, consequências quais nós não desejamos. Nós escolhemos o que fazemos, mas a consequência dessas coisas, meu Pai, nós não temos controle. Então que o Senhor venha abençoar, venha dar a paz que excede todo o entendimento na vida dessa pessoa. E que ela venha esperar no Senhor, que não é coisa fácil, mas é melhor do que nós entrarmos, meu Pai, em algo que vai trazer consequência para o resto da nossa vida. Porque existem coisas que são irreversíveis. Um filho é irreversível, Pai. Não tinha como Ismael voltar ao ventre e não existir. Como um filho é algo irreversível, Pai. Existem situações que nós criamos pra gente que é irreversíveis. Ajuda essa pessoa, segura nas mãos dela. Se ela estiver me ouvindo agora de noite, Pai, que ela venha repousar tranquila e confiante. O Senhor é o Deus fiel e não desampara os seus filhos. Abençoa grandemente, não somente ela, Pai, mas toda a sua casa, sua família, seu serviço, sua faculdade, seus negócios. Vá com ela e dê força, ânimo, para ela alcançar o que o Senhor tem para ela e que não o que ela tem para ela. Porque o Senhor já sabe o que vai acontecer no futuro e nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 5 minutos, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe e guarde livre de todo mal e que essa pessoa venha em breve cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te dê muita paciência a você e a mim para a gente poder
alcançar as promessas do Senhor no tempo, na hora certa e realmente desfrutar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Deixa o seu like se você está me ouvindo até aqui e essa palavra falou com você. Compartilhe com alguém que talvez esteja precisando ouvir. Se sentir no seu coração, se inscreva no nosso canal. A gente está aqui de forma semanal, falando do amor de Deus, pregando a palavra do Senhor, orando e só conteúdo bom para a sua vida, para a sua alma. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.